Nossa Senhora diz: sim, meu filho, eu esperei o suficiente para ter a sua atenção, e até que você perceba o seu verdadeiro propósito, você vai continuar perdendo as chances que coloquei na sua frente com tanta paciência e misericórdia. Me escute com cuidado agora, não com medo, mas com compreensão, porque essas palavras não são para te destruir, elas são para te acordar. Não estou falando porque gosto de ver você sofrer. Estou falando porque o tempo já foi esticado mais do que você imagina e a graça já fez o seu trabalho silencioso por trás das cortinas. Você pensa que está ficando sem tempo, mas a verdade é que tenho prolongado o tempo por sua causa de novo e de novo, enquanto você continuava adiando a obediência, achando que o amanhã sempre chegaria do mesmo jeito que o ontem chegou. Meu filho, você continua me pedindo clareza, mas evita o silêncio onde a clareza se forma. Você continua me pedindo direção, mas existe a disciplina que a direção exige. Você diz que quer conhecer o seu propósito, mas continua correndo atrás de distrações que acalmam as suas emoções por um tempo, enquanto esgotam o seu espírito. Eu não te criei para apenas sobreviver aos dias e juntar momentos de conforto. Eu te criei para carregar peso, para cuidar de responsabilidades e para caminhar sabendo quem você é e de quem você é. Você confundiu a minha paciência com a minha aprovação. Só porque eu não te parei imediatamente não significa que concordei com o caminho que você escolheu. Eu vi você hesitar em encruzilhadas onde a obediência era clara, mas custava caro. Eu vi você adiar decisões que sabia que precisava tomar. Eu vi você comprometer as suas convicções por aceitação e depois se perguntar por que a paz se tornou rara no seu coração. Eu não te abandonei nesses momentos, mas não vou reescrever as consequências de escolhas que você se recusa a enfrentar. Entenda isso claramente. Cada tempo que você desperdiça um tempo que poderia ter te treinado, te amadurecido e te posicionado. Nada é realmente desperdiçado quando você caminha comigo, mas o atraso sempre cobra um preço. Você sente a frustração, a inquietação interior, a sensação de que algo está faltando porque lá no fundo você sabe que foi feito para mais do que aquilo com o que está se contentando. Esse desconforto não é confusão, é a convicção batendo na porta da sua vontade. Eu falei com você através de avisos gentis, através de padrões repetidos, através de portas que se recusam a abrir não importa o quanto você empurrou. Eu falei através de pessoas que você não esperava, através de interrupções que pareceram inconvenientes, e através de momentos onde tudo desacelerou para que você finalmente escutasse. Mesmo assim você continuou interpretando a minha contenção como rejeição e a minha correção como castigo. Esse mal-entendido te manteve preso por mais tempo do que o necessário. Meu filho, propósito não é descoberto esperando por um momento perfeito. Propósito se revela quando a obediência encontra o tempo certo. Você quer que eu revele o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo, mas a fé não funciona desse jeito. Se eu mostrasse tudo de uma vez, você confiaria no seu entendimento em vez da minha voz. É por isso que eu te dou luz para o próximo passo, não para os próximos 10 anos. Você não está atrasado porque é incapaz. Você está atrasado porque hesitou quando a coragem era necessária. Você parou quando a obediência exigia velocidade. Você pensou demais quando a confiança era suficiente. Não estou dizendo isso para te acusar. Estou dizendo isso para te realinhar. A culpa não vai te mover para frente, mas a verdade vai. Escute com atenção agora. As chances que você continua perdendo não são aleatórias. Elas estão ligadas a missões que você deveria ter aceitado, conversas que você deveria ter começado, hábitos que você deveria ter quebrado e disciplinas que você deveria ter abraçado. Cada vez que você diz depois para o que eu disse agora, o impulso é atrasado. E o impulso importa mais do que você imagina nesta hora. Não estou pedindo que você seja perfeito. Estou pedindo que você esteja disposto. Não estou pedindo que você saiba tudo. Estou pedindo que você confie em mim o suficiente para se mover mesmo quando se sente inseguro.
Você continua esperando até o medo desaparecer, mas o medo não desaparece antes da obediência. Ele se dissolve depois da obediência. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de se mover enquanto o medo ainda está presente. Você se pergunta por que as portas continuam fechando. Algumas portas fecham para te proteger, mas outras fecham porque você chegou tarde demais. Essa é uma verdade dura, mas não é para destruir a sua esperança. Eu sou o Deus que abre novas portas quando as antigas se fecham. Mas não vou mentir para você fingindo que o tempo certo não importa. Importa sim. As estações mudam, as pessoas se movem, as oportunidades passam e as missões mudam de forma quando são atrasadas por tempo demais. Ainda assim, escute isso claramente. Não acabou para você. Não terminei com você. Não estou tirando a minha mão, mas estou mudando a forma como lido com você. Não vou mais te carregar onde você deveria caminhar. Não vou mais repetir a mesma lição até você se sentir confortável. O conforto te manteve imaturo. A responsabilidade vai te fazer crescer. Você continua me pedindo para tirar a pressão, mas a pressão é o que produz clareza em você. Sem pressão, você se perde. Sem urgência, você procrastina. Sem resistência, você permanece destreinado. Eu conheço a sua estrutura. Eu sei como você responde. É por isso que este momento parece intenso. Não é porque estou bravo com você, é porque estou sério com você. Você nunca foi feito para viver reagindo à vida. Você foi feito para viver respondendo à minha voz. Reação é emocional, resposta é intencional. Quando você reage, você se esgota. Quando você responde, você se alinha. Estou te chamando para sair da vida emocional e entrar na obediência intencional. Pare de me pedir para confirmar o que já falei. Você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe o que precisa mudar. Você já sabe qual relacionamento está te drenando, qual hábito está embotando o seu discernimento, qual atraso está te custando crescimento. Você não está confuso, você está em conflito. E o conflito se resolve com decisão, não só com oração. Oração sem obediência vira uma fuga. Você continua orando por paz, enquanto se recusa a enfrentar o que rouba a sua paz. Você continua orando por crescimento, enquanto evita a disciplina. Você continua orando por favor enquanto negligencia a fidelidade nas coisas pequenas. Eu ouço as suas orações, mas eu respondo ao alinhamento. Meu filho, você não carece de potencial. Você carece de constância. Você começa forte, depois desacelera. Quando a rotina substitui a empolgação, você se compromete com paixão. Depois se retira quietamente quando fica exigente. O propósito não se sustenta só com paixão, ele se sustenta com perseverança. O que você sente hoje não pode ser a base do que está construindo para amanhã. Estou te chamando para amadurecer. Maturidade não é sobre idade, é sobre responsabilidade. É sobre fazer o que é necessário mesmo quando não é celebrado. É sobre escolher o que é certo mesmo quando te custa algo. É sobre permanecer comprometido quando a recompensa emocional está atrasada. Você continua medindo a sua vida pelo que os outros estão fazendo, e essa comparação está te cegando. Eu não te desenhei como uma cópia. O seu ritmo é diferente, a sua missão é diferente, o seu treinamento é diferente. Quando você olha muito para os lados, você perde de vista o que está na sua frente. Foco não é opcional nesta estação. É essencial. O tempo está passando mais rápido do que você pensa. Os dias estão se misturando, os anos estão passando, e você continua achando que vai ter outra chance de levar a obediência a sério. Essa suposição é perigosa, não porque eu sou cruel, mas porque a vida é dinâmica. Janelas abrem e fecham, estações se sobrepõem e depois mudam. O que estava disponível ontem pode não estar disponível amanhã da mesma forma. É por isso que estou falando com urgência agora. Não para te assustar, mas para te acordar. Eu quero que você entenda o peso do momento em que você está. Esta não é uma fase aleatória.
Esta é uma transição decisiva. O que você escolher agora vai moldar a direção da sua próxima estação. Você não é chamado para correr às cegas, mas você é chamado para se mover com decisão. A indecisão já te custou demais. Cada vez que você se recusa a decidir, você permite que as circunstâncias decidam por você. E as circunstâncias não se importam com o seu chamado. Estou te pedindo para voltar ao básico que você negligenciou: integridade, disciplina, oração constante, não oração emocional, escutar, não apenas falar, obediência em particular, não apenas declarações em público. Essas não são instruções dramáticas, mas são poderosas. O impacto do reino é construído silenciosamente antes de ser visto publicamente. Você quer grandes mudanças, mas resiste a pequenas correções. No entanto, pequenas correções evitam grandes colapsos. Eu te corrijo porque vejo para onde você está indo. Eu te disciplino porque estou investido no seu futuro. Se eu não me importasse, deixaria você se perder até o dano se tornar irreversível. Meu filho, não confunda convicção com condenação. Condenação te empurra para longe de mim. Convicção te puxa para mais perto. O que você sente agora não é rejeição, é convite. Um convite para se realinhar, para se comprometer novamente, para reorganizar as suas prioridades. A porta ainda está aberta, mas não vai permanecer aberta indefinidamente. A graça é abundante, mas não é permissão para adiar sem fim. Responda agora enquanto o seu coração ainda está sensível. Responda agora enquanto o seu espírito ainda reconhece a minha voz. Responda agora antes que as desculpas endureçam em hábitos. Não estou pedindo que você conserte tudo de uma vez. Estou pedindo que você comece. Comece com honestidade. Comece com entrega. Comece com obediência naquela única coisa que você tem evitado. O impulso começa com um único passo alinhado. Se você se mover, eu te encontro. Se você obedecer, eu te guio. Se você confiar, eu te fortaleço. Mas não vou te perseguir para sempre enquanto você continua correndo em círculos. Eu te chamei para um lugar mais alto. E um terreno mais alto exige escalada intencional. Escolha agora. Não emocionalmente, mas deliberadamente. Não por medo, mas por compreensão. Não porque o tempo está acabando, mas porque o propósito está chamando. Eu ainda estou aqui, ainda estou falando, mas este momento exige a sua resposta. Me escute com discernimento agora, porque o que estou prestes a revelar não está mais escondido de você. O inimigo que você continua subestimando nem sempre é barulhento, violento ou óbvio. Na maioria das vezes, Satanás não vem para te destruir abertamente. Ele vem para te distrair silenciosamente. Ele entende que se não pode parar o seu destino, pode atrasá-lo. Se não pode destruir o seu chamado, pode diluir o seu foco. E se não pode silenciar a minha voz, pode encher a sua vida com tanto barulho que você não a reconhece mais. Meu filho, Satanás não precisa que você caia em grande pecado para te neutralizar. Ele só precisa que você fique ocupado sem direção. Ele só precisa que você esteja ocupado sem propósito. Ele só precisa que você esteja entretido o suficiente para esquecer por que foi criado. É por isso que tantos dos meus filhos estão exaustos, mas insatisfeitos, ativos, mas improdutivos, se movendo, mas não indo a lugar nenhum. Você confunde movimento com progresso, mas eu te digo agora, nem todo movimento leva para frente. Ele te mantém engajado em atividades desnecessárias, porque sabe que o tempo é o único recurso que você nunca pode recuperar. Você pensa que está apenas passando o tempo, mas o tempo está te passando. Você pensa que está apenas relaxando, apenas rolando a tela, apenas observando, apenas esperando o momento certo. Mas esses momentos se acumulam em anos, e de repente você se pergunta para onde foi a sua paixão, para onde foi a sua fome, para onde foi o seu fogo. Não foi tirado em um dia, foi drenado devagar. Satanás te estuda, ele observa os seus padrões, ele sabe o que te anima, o que te conforta, o que te distrai e o que alimenta o seu ego. Ele não te tenta aleatoriamente, ele te tenta estrategicamente. Ele não te afasta de mim de repente,
Ele te afasta gradualmente, um compromisso desnecessário de cada vez, uma distração inofensiva de cada vez, um comprometimento de disciplina de cada vez. Você diz que está cansado, mas muito do seu cansaço não vem do propósito, vem de trabalhos sem sentido. Você investe energia em coisas que nunca vão dar fruto eterno. Você derrama emoção em conversas que não te constroem. Você dá atenção a informações que não te transformam. E então você vem até mim perguntando por que se sente vazio, por que se sente estagnado, por que se sente longe. A minha presença não se moveu, o seu foco se moveu. O inimigo sabe que se ele puder te manter constantemente estimulado, você nunca vai ficar quieto tempo suficiente para me ouvir. O silêncio o ameaça, a quietude o expõe. É por isso que ele enche os seus dias com barulho. Enche as suas noites com inquietação e a sua mente com pensamentos sem fim que não vão a lugar nenhum. Ele te mantém reagindo a tudo para que você nunca responda intencionalmente a mim. Você foi criado para ser guiado pelo meu espírito, não impulsionado pela urgência. Mas Satanás cria urgência artificial. Ele te convence de que tudo precisa de atenção imediata, que toda mensagem deve ser respondida, toda tendência deve ser seguida, toda opinião deve ser formada. Ao fazer isso, ele fragmenta a sua mente e enfraquece o seu discernimento. Uma mente distraída não pode carregar revelação. Meu filho, atividades desnecessárias nem sempre são atividades pecaminosas. É isso que as torna perigosas. Elas parecem inofensivas, elas parecem produtivas, elas parecem aceitáveis, mas silenciosamente consomem o tempo e o foco que deveriam ter sido investidos em crescimento, preparação, oração, aprendizado e obediência. O inimigo prefere distrações que pareçam responsabilidade porque você vai defendê-las em vez de questioná-las. Você diz a si mesmo que vai me buscar depois, me servir depois, obedecer completamente depois, mudar depois. Satanás ama o depois. Depois é a sua palavra favorita. Depois te mantém confortável hoje enquanto rouba o seu amanhã. Depois te convence de que o atraso não tem custo. Mas cada atraso molda quem você se torna. Você foi chamado para ser afiado, mas as distrações te deixam embotado. Você foi chamado para ser vigilante, mas os compromissos desnecessários te deixam descuidado. Você foi chamado para construir, mas a ocupação constante te mantém mantendo em vez de avançando. Satanás não precisa te quebrar. Ele só precisa te manter ocupado o suficiente para que você nunca construa o que eu te designei. Olhe quantas vezes você começa algo com convicção e abandona sem resistência. Olhe quantas vezes você se sente movido a orar, a ler, a mudar, a dar um passo, e então você adia porque outra coisa parece mais urgente. Essa interrupção não é acidental. Aquele empurrão interior que você ignora não é insignificante. Cada impulso ignorado enfraquece a sua sensibilidade. Não estou te condenando. Estou expondo a estratégia. Porque uma vez que uma estratégia é exposta, ela perde o seu poder. Satanás não pode te forçar. Ele só pode te influenciar. Ele depende do seu acordo. Ele depende do seu consentimento à distração. Ele depende da sua disposição de trocar propósito por conforto, chamado por conveniência, profundidade por entretenimento. Meu filho, lembre-se disso. Aquilo a que você dá repetidamente a sua atenção vai eventualmente moldar os seus desejos. E o que molda os seus desejos vai determinar a sua direção. Satanás entende esse princípio. É por isso que ele ataca primeiro a sua atenção. Se ele pode controlar no que você foca, ele pode influenciar para onde você vai. Você se pergunta por que as coisas espirituais às vezes parecem pesadas. Não é porque elas são pesadas, é porque o seu apetite foi treinado em outro lugar. Quando você se alimenta constantemente de coisas rasas, a profundidade começa a parecer exigente. Quando você vive de barulho, o silêncio parece desconfortável. Quando você está acostumado com gratificação instantânea, a disciplina parece castigo. Eu te criei com um propósito que exige clareza. Clareza exige foco.
Foco exige limites e limites exigem coragem. Satanás odeia limites porque limites protegem o destino. É por isso que ele te diz que dizer não é falta de amor, que descansar é preguiça, que disciplina é restrição e que foco é obsessão. Ele distorce a verdade o suficiente para te manter confuso. Você continua me pedindo para remover o inimigo, mas eu estou te pedindo para remover o acordo com ele. Você continua me pedindo para repreender a distração, mas eu estou te pedindo para disciplinar a sua vida. Eu já te dei autoridade, mas a autoridade deve ser exercida. Não vou passar por cima da sua vontade para te resgatar de escolhas que você se recusa a enfrentar. Meu filho, nem tudo que exige o seu tempo merece o seu tempo. Nem tudo que convida a sua energia merece a sua energia. Nem tudo que parece urgente é importante. Discernimento não é apenas saber diferenciar o bem do mal, é saber diferenciar o que é necessário do que é desnecessário. Satanás vai alegremente permitir que você faça coisas boas, se isso te impedir de fazer a coisa certa. Ele vai deixar você servir em todo lugar exceto onde eu te chamei. Ele vai deixar você falar sobre mim sem nunca sentar comigo. Ele vai deixar você ser ativo na religião, enquanto está ausente no relacionamento. Você nunca foi feito para ser disperso. Vidas dispersas produzem resultados dispersos. Estou te chamando de volta para viver intencionalmente, para escolhas com propósito, para ritmos disciplinados, para momentos de afastamento do barulho, para que você possa se realinhar comigo. Você sente o aviso interior, porque o meu espírito ainda está ativo em você. Essa inquietação não é ansiedade, é o alinhamento te chamando de volta. Essa insatisfação não é fracasso, é despertar. Não a silencie com entretenimento, não a anestesie com atividade. Deixe ela te levar de volta à verdade. Meu filho, Satanás não tem medo do seu talento. Ele tem medo da sua obediência. Ele não é ameaçado apenas pelos seus dons. Ele é ameaçado pela sua disciplina. Um crente talentoso mas distraído é inofensivo. Um crente focado e obediente é perigoso para o reino dele. É por isso que ele trabalha tanto para te manter cansado, preocupado, ofendido e emocionalmente drenado. A exaustão emocional reduz a resistência espiritual. Quando você está constantemente reagindo emocionalmente, você para de discernir espiritualmente. Estou te chamando para desacelerar, não para ficar para trás, mas para se realinhar. Desacelere o suficiente para avaliar o que realmente importa. Desacelere o suficiente para cortar o que te drena. Desacelere o suficiente para me ouvir novamente sem interrupção. Não se deixe enganar pensando que tem tempo para desperdiçar. A vida não é curta apenas por causa dos anos. É curta por causa da distração. Muitos terminam a vida sem terminar a sua missão. Não porque eram incapazes, mas porque estavam sem foco. Obrigado por assistir à ajuda de Deus. Inscreva-se para mensagens divinas diárias. Clique no ícone do sino. Não perca a mensagem diária de Deus.